Então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Liderança e Cenas. O meu nome é Ricardo Arnaud. Este é o episódio 130, é verdade, 130, dedicado a uma série de 3 episódios específicos para quem está a iniciar a carreira, que são patrocinados pela Zoomub, principalmente a equipa de afiliados. Então, se fizer sentido para ti falar um bocadinho sobre a parte de ser afiliado da Zoomub, manda-me mensagem e eu terei todo o prazer em explicar-te como é que funciona. É através de um sistema de comissões, então recomendando aos teus alunos ou tu próprio ficando com preços mais competitivos para os suplementos que tu consomes. Então, esta série de 3 episódios, eu já nem me lembro muito bem como é que se faz gravações, porque tive mais de um mês sem fazer gravação. Fizemos aqui uma interrupção durante o mês de agosto para as férias, mas voltámos antecipadamente, aqui uma semaninha mais cedo, para garantir que conseguimos organizar a cabeça para o arranque da época, porque supostamente esta semana, se tu trabalhas com treino personalizado e mesmo com aulas de grupo e tens de alguma forma de lidar com clientes e angariação, etc., tu já devias estar a encher a tua agenda de setembro, ok? Só para saberes. E então, este terceiro episódio é dedicado à parte de treino personalizado. Portanto, o objetivo será partilhar contigo aquilo que são os comportamentos de excelência para que consigas ter sustentabilidade, que é aqui uma palavra importante, e também consigas ter sucesso, principalmente se estás numa fase de arranque da tua profissão. Então, o fitness, a área do fitness, à semelhança daquilo que fui partilhando nos outros 2 episódios, é um bocadinho diferente de todas as áreas de trabalho que eu conheço, ou da maioria delas. Trabalhas muito através do mérito, trabalhas também muito através das angariações proativas. Isto quer dizer que é muito importante tu não ficares encostado à espera que o trabalho te apareça. Se porventura, e se for uma realidade para ti, tu gostares desse tipo de ação ou falta dela, então provavelmente o fitness não é a profissão certa para ti, e está tudo certo, e há uma data de outros trabalhos que com certeza tu podes desempenhar e podes fazer. Então, mas se realmente gostas do fitness, tiraste a formação há relativamente pouco tempo, ou estás a começar numa área nova, ou então estás a começar agora a dar os primeiros passos nesta parte do treino personalizado, então este podcast vai ser importante e espero que seja interessante também, mas sobretudo importante. Portanto, princípio número 1, tu tens que ter um serviço de qualidade, certo? E este serviço de qualidade quer dizer que ser um treinador pessoal, ser um personal trainer, ser um coach, é muito mais do que aquela hora de treino ou aqueles 30 minutos de treino que tu passas com a pessoa. Então, quando tu decides ser PT, tu tens que assumir desde logo que tu vais estar a lidar com um conjunto de pessoas que te vão estar a pagar um valor hora relativamente alto, eu espero que assim seja, portanto 35, 55 euros, isto é um intervalo a nível nacional que deve ser respeitado, porque este serviço tem um preço, ok? Tem um valor, tem que ser cobrado. Então se tu cobras abaixo deste valor, estás a fazer mal não só a ti, mas também a todo o mercado, então atenção nisso, por favor. Então, e depois, quando tu passas a acompanhar pessoas, tu vais fazer muito mais do que acompanhá-las durante aquela hora de treino que elas têm contigo semanal, ou aqueles 30 minutos, ou os 45, o que for, tá bem? Já agora, a média de horas mensais que as pessoas treinam com o PT está nas 4.32 a nível nacional, tá bem? Então, em média, as pessoas treinam 2 vezes 30 minutos ou 1 vez 60 minutos por semana, isto é a média. O que significa que para alguém ter resultados tem que fazer muito mais do que treinar com PT, tem que fazer mais coisas. E para essas mais coisas é importante que o teu serviço consiga albergar isso mesmo. Hoje em dia, através de ferramentas relativamente baratas ou através de zero investimento, tu consegues fazer um acompanhamento completamente diferenciador face às pessoas, com as pessoas que decidiram trabalhar contigo e decidiram entregar parte do seu dinheiro a ti, ok? Então, para conseguires prestar um serviço de qualidade, não só aquela hora de treino é importante, mas também todo o trabalho prévio. O que é o trabalho prévio? O lembrete, ou seja, olha, não te esqueças que hoje vais ter treino e vamos fazer isto, isto e isto. Tentar deixar logo o aluno entusiasmado e haver sempre esta mensagem de follow-up, não a perguntar se o aluno vem ou não, mas a confirmar que ele vem e com um conjunto de avisos. Olha, traz o teu cinto, olha, traz uma roupa confortável, vamos treinar flexibilidade. Ou seja, não te esqueças que não lanches muito antes porque vamos fazer treino de força. Ou seja, haver um conjunto de recomendações associadas ao treino que no fundo é um pretexto para tu lembrares a pessoa que o treino vai existir, ok? Depois, tem de haver planeamento, pessoal, tem de haver planeamento, tem de estar escrito, ok?
Para já, eu sou um adepto do papel, porque se tu tiveres planeamentos no telemóvel e não tem problema em teres isto digital, claro que não, mas aquilo que vai acontecer é que quando cair uma mensagem no WhatsApp, quando cair uma notificação do Instagram, qualquer coisa, então a nossa cabeça vai navegar para o outro lado, é inevitável. E mais do que isso, nós somos, isto é um bocadinho triste dizer, atenção, mas nós somos das únicas pessoas com quem os alunos podem estar durante pelo menos uma hora da sua semana sem serem interrompidos por tecnologia, se o PT, se o treinador for um bom treinador, claro. Então quando tu levas dispositivos eletrónicos, ou principalmente telemóvel, se for um tablet, acho que está mais ok. Sem notificações nenhumas e sem redes sociais nenhumas, ok? Sem WhatsApp. Mas quando tu levas um telemóvel, então vais criar uma barreira entre ti e o teu cliente, e isso pode fazer com que aquele processo ou aquele tempo que estava dedicado único e exclusivamente a uma pessoa, e atenção que tu estás a ganhar perto de €1 ao minuto, é fixe, ok? Então todo aquele tempo que estava dedicado à pessoa deixa de estar, e então a qualidade de serviço desce. E depois existe o contacto prévio, e nós chamamos a isso, ou eu chamo a isso, acompanhamento 360. Ou seja, o momento prévio do treino, o lembrete da marcação e agenda com o convite do nosso PT, lá o e-mailzinho dele, ok? Para aquilo entrares dentro da agenda dele e aquilo surgir a fazer notificações. Depois, o momento do treino, com a preparação devida, estarmos equipados, cheirosos, bem dispostos, disponíveis para aquela pessoa, de braços abertos para a receber, porque se calhar nós já demos 6 treinos nesse dia, mas o nosso cliente também já trabalhou 8 horas, então temos de estar ali de braços abertos, a pessoa tem que se sentir bem-vinda, não pode sentir mais não pode sentir apenas um número. E depois o contacto posterior, portanto, no dia a seguir perguntar se fico com dores sim ou não, haver uma prescrição de treino para a pessoa fazer de forma autónoma, e depois, pelo menos uma vez por semana, e aqui vou partilhar contigo uma prática que eu fazia, colocares na tua agenda 30 minutos para correres todos os teus alunos a follow-ups, ou seja, follow-up é uma mensagenzinha do WhatsApp, pode ser um áudio, está tudo ok, para perguntar, olha, como é que está a correr a tua semana, conseguiste cumprir o nosso plano de ação, foste fazer o body pump na quarta-feira, como é que correu, ficaste com dores do treino, e termos ali uma espécie de conversa continuada, para nós sermos mais do que uma hora na semana da pessoa e passarmos a ter um acompanhamento contínuo. Depois, a somar a isto, tu tens do teu lado a possibilidade de conseguires construir, por exemplo, uma biblioteca de vídeos que podem estar ocultos no YouTube, que é relativamente básico e simples de fazer, a edição é super simples, ou pode nem sequer ter edição, ok? Ou então pode estar pura e simplesmente na tua galeria do telemóvel, para quando, por exemplo, o teu cliente filma um exercício e precisa de feedback, tu consegues enviar logo o exercício de volta correto, e então isto é uma forma simples de esticar o acompanhamento, ok? Se des aulas de grupo, também pode ser interessante tu teres aulas gravadas. Para quê? Para no momento de férias, no momento de ausência, há alguma altura que o teu cliente não possa treinar tanto, e então tu conseguires prestar este acompanhamento e enviares, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 treinos gravados para a pessoa fazer no hotel, fazer no ginásio do hotel, o que seja, está bem? Então tudo isto faz com que o teu serviço seja um serviço de excelência. Relativamente à tua imagem corporal, não me cabe a mim julgar se és gordo, se és magro, se tens o aspecto, o que for, ok? Mas barba à parada, cara lavada, cabelo estilizado, um aspecto arrumado, sem olheiras, com o aspecto de quem dorme, de quem se alimenta bem, e um aspecto treinado, ok? Porque há pessoas com excesso de peso com aspecto treinado, e há pessoas com excesso de peso, mas com aspecto sedentário, ok? Então tudo isto é importante para tu passares a imagem certa ao teu cliente. Importa sim senhor. Mas lá o blog das gordas, não sei o quê, pessoal, importa, ponto. Nós julgamos mesmo, se nós vimos alguém na rua, o nosso cérebro vai demorar 3 segundos a fazer uma ilação, a tirar uma conclusão. Isto é muito mais, isto é o que é, e é a vida que temos, e é as regras que temos também, e não há forma de dar a volta a isto, é algo que nós fazemos automaticamente, sem que controlemos. Nós fazemos e sabemos que fazemos, os nossos clientes fazem, podem não saber que fazem e pronto, está bem? Então é muito importante nós termos a consciência que isto acontece e depois conseguimos dar o nosso melhor.
ter um polo cheiroso, ter um polo de PT, uma farda de PT, engomado custa 0€, ok? Só tens que fazer e garantir que aquilo está correto. Amachucou-se no teu saco, vais ao balneário, esticas bem com o secador e vais ver que aquilo vai ao sítio, ok? Não é regra, mas é uma forma de te desenrascares. Desodorizante, pessoal, tu vais estar a lidar com pessoas que estão a suar em ambiente quente durante 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia, não sei. Então é muito importante que o teu odor corporal, quer tu sintas, quer não, seja controlado. E então, desodorizantezinho, aqueles da Vasenol, que são à prova de bala, ou Rexona, ou uma coisa qualquer, nada à base de álcool, ok? Porque vai aumentar o cheiro, então deve ser utilizado também. E um perfumezinho neutro, nada de patcholis, nem coisas muito doces, porque depois as pessoas estão a treinar e aquilo pode incomodar, então tem que ser uma coisa agradável, cheirinho a roupa lavada, ok? Isto no momento do acompanhamento. Quando és PT, faz parte do teu serviço avaliares os sócios, ok? Faz parte, não é uma hora extra, não é nada, faz parte do serviço, então garante que de 6 em 6 semanas, digo de 6 em 6 porque sai fora dos ciclos de pagamento e pode ser interessante logo para fazer planos a médio e longo prazo, ok? 6 em 6 semanas, 4 em 4 fora do ciclo de pagamento, porque tu não queres que essa conversa seja uma oportunidade para dizer, olha, já agora Ricardo, pá, como não tive resultados, quero cancelar, está bem? Então, 6 em 6 semanas é aquilo que eu recomendo, fazer avaliações aos teus clientes. Essas avaliações não podem ficar limitadas a peso, perímetros e massa gorda. Porquê? Porque às vezes vai correr bem, outras vezes vai correr mal. Tu és apenas uma fraçãozinha na semana dessa pessoa. Então não esperes que o teu trabalho faça tudo aquilo que a pessoa deseja. Então há a dieta que tem que ser controlada, há inúmeros fatores, há o stress. Então tens que garantir que tu metes muito mais do que peso, massa gorda e perímetros, está bem? Arranja um protocolo de avaliação, faz testes de força, arranja um dinamómetro, custa 20€ na Amazon, são relativamente baratos, mesmo que o ginásio não tenha, mesmo que o protocolo do ginásio não inclua isso, arranja uma caixinha de ferramentas para que tu possas avaliar de forma mais profunda os teus alunos. Para quê, mais uma vez? Para ser um serviço diferenciador e sobretudo para te protegeres quando o peso não bater certo, porque se a pessoa não foi à casa de banho, então se calhar o peso não vai bater certo e não há necessariamente a culpa de ninguém, ou não quer dizer que a pessoa não teve resultados, ok? Então temos que olhar para as coisas como elas estão e sobretudo arranjarmos estratégias para, no momento da avaliação, mesmo que existam 2, 3 indicadores que sejam piores, haver pelo menos um que melhorou. Para quê? Para a pessoa ter motivação, ter um drive que faça com que ela não desista de si própria e não desista do teu serviço também, está bem? Então esta parte também é muito interessante. O que é que eu fazia nos momentos de avaliação? Então eu tinha um dinamómetro, é uma ferramenta relativamente barata, mede a força da apreensão palmar, ou seja, mede a força do punho. Existe um conjunto de tabelas que depois pode-se fazer equivalências para tirar RMs de determinados exercícios. Eu não utilizava nesse sentido, utilizava mais para perceber se o meu aluno estava a ganhar força ou não. E depois fazia pelo menos 3 testes de força: leg press, chest press e depois máximo de abdominais, ok? Também existe a possibilidade de cronometrar, por exemplo, uma prancha, cronometrar, por exemplo, um agachamento isométrico, coisas simples que não metam em risco o teu aluno, porque tu não queres que no processo de avaliação ele possa arranjar uma lesão. Tu queres é perceber se ele está a progredir de alguma forma, ok? Existem também os testes cardiovasculares, ou seja, acho que aqui o segredo e o equilíbrio está em tu construires ou complementares o teu processo de avaliação física, principalmente para os alunos que são teus PTs, ok? E pensa assim, o ginásio tem um determinado processo de avaliação física que tem que ser cumprido, é obrigatório, que à partida já garante alguma qualidade de serviço. Se tu tiveres um processo de avaliação física mais completo, não há nada que te impeça de poderes vender horas de treino desse processo de avaliação física que é mais completo, ok? E então poderá ser mais uma fonte de rendimento também. Pensa nestas coisas, tá? Pronto, então estamos aqui, pré-treino, avaliações, planeamento, também já vimos, o planeamento deve ser sempre médio, curto e longo prazo, ou seja, fazer logo um planeamento anual. Existe uma formação que eu tenho na Fitness Academy, na Online Academy, que fala só sobre planeamento, então se tiveres hipótese, vê, está lá disponível. E depois de planeamento feito, existe o momento do treino.
Portanto, malta, às vezes em alguns ginásios dá para ver a qualidade da equipa técnica pela quantidade de calos que existem no joelho, ok? Joelhinho no chão é sinal que a pessoa faz spotting, não tens que andar sempre a rastejar nem de joelho no chão, mas é pelo menos um indicador que tu queres estar próximo do teu cliente e dar feedback da forma certa. Então, existem 3 tipos de feedback dados durante o treino. Feedback kinestésico, tátil, ok? Tudo aquilo que é toque no cliente. O toque deve ser sempre mão hirta ou pontinhas dos dedos, ok? Nada de agarrar o cliente. Então, feedback kinestésico, feedback auditivo, feedback visual. Feedback auditivo tem que haver organização informacional, ou seja, quando eu estou a explicar determinado exercício à pessoa, eu devo primeiro dominar o exercício, porque isso vai-me facilitar muito, depois entregar uma informação de cada vez, sabendo que o meu cliente provavelmente vai errar o exercício, mas se eu entregar muita informação, aquilo cria a ilusão de que o exercício é difícil, e não é necessariamente difícil, ok? E o erro faz parte do processo de ensino-aprendizagem, desde que o teu aluno não esteja a correr riscos. Então entrega um feedback de cada vez e de forma organizada. Imagina, o meu método de organização informacional era explicar todos os exercícios de baixo para cima. Exemplo: agachamento, pés à largura da anca, joelho no seguimento da ponta do pé, a anca vai para trás e para baixo para sentar e depois vais-te colocar de pé, ok? Exemplo do agachamento. Agora, chest press na máquina. Então, pés à largura da anca, sentado no banco, lombar bem apoiada, omoplatas retraídas, encostadas ao banco, e agora punho o cotovelo e ombro e vais empurrar e tentar juntar as mãos, ok? Então, eu arranjo um esquema, uma forma de explicar, que no meu caso, aquela que era mais prática para mim, aquela que eu aconselho as pessoas a quem dou formação a fazerem, é explicar sempre de baixo para cima. Desta forma o teu cérebro consegue processar a informação mais rapidamente, consegue entregá-la mais rapidamente também, e o teu aluno começa a perceber que existem princípios básicos aplicáveis a todos os exercícios que fazem com que ele aprenda mais rápido, com mais facilidade, ok? Se ele perceber que em todos os exercícios, ou na grande maioria deles, os pés são a largura da anca, tu começas a comer mais informação e não tens que entregar tanta coisa de uma vez, ok? Isso faz com que seja mais simples. Depois, na informação visual, és tu que rodas à volta do aluno e o aluno fica no mesmo local. Se tens que lhe mostrar um exercício, vais, por exemplo, para o lado dele, em frente ao espelho e mostras. Se tiveres que mostrar melhor o exercício, vais para a frente dele e mostras, ok? E um PT não é um arrumador de pesos, não tem problema nenhum em o teu aluno saber fazer um setup de halteres, até porque queres dar autonomia, em ajudar a arrumar discos, está bem? Porque isso torna o treino mais rápido, tá? Nos teus planeamentos também tens que garantir que existe o máximo de tempo útil possível durante o treino. Isto quer dizer que quando tu planeias um treino e escolhes, por exemplo, tudo exercícios com barra, tens de ter logo em linha de conta que tu vais demorar se calhar 3 minutos entre cada exercício, porque vais ter de desmontar a barra, montar, etc., mudar os pesos, o tempo entre séries também vai ser superior e tudo isto tem que estar contabilizado, ok? Simples normalmente ganha nestas coisas e tu dizes assim: Ricardo, mas o agachamento é o melhor exercício do mundo. E eu digo-te já, concordo, mas para o meu aluno, será que existe uma real vantagem face ao objetivo dele, que não é competir, se calhar não é ser bodybuilder, não é nada? Será que existe uma real vantagem em fazer um agachamento livre face a um agachamento numa Smith? Ou um agachamento livre face a uma leg press que demora muito menos tempo a fazer o setup? O que é que traz mais vantagem, não é? Porque se ao aumentar a complexidade eu aumento o tempo de pausa, então eu estou a baixar a intensidade. Aumento a complexidade, baixa a intensidade. Mas para as pessoas terem resultados e sobretudo terem motivação e sentirem-se motivados a treinar, teoria da autodeterminação, ok? Elas precisam de simplicidade. Simplicidade igual intensidade, intensidade igual a resultados, ok? Então são tudo coisas que tens de ter em linha de conta quando fazes um planeamento de treino, que simples é bom, malta. Simples é mesmo bom, está bem? Pronto, então, princípio de PT. Depois vamos à parte da venda.
Então, és PT, tens que vender, ponto. Não há hipótese, não adianta fugir, tens aí 20 episódios a falar de vendas, é o que temos, a vida que temos, e para teres alunos, pode ser tecnicamente espetacular, mas também tens de ter aí uma parte de gestão de negócio e comercial. Principal desvantagem, estás a vender um saco cheio de esperança às pessoas, o que pode ser difícil porque elas não levam nada material, nada físico para casa, a dizer assim, ok, eu comprei isto e agora é meu, não existe esse sentimento de posse, estás no fundo a vender esperança, ainda por cima em cima de um serviço, depois são as pessoas que têm que o cumprir, ok? Mas a verdade é que por outro lado estás a vender, isto é quase como tirar a carta de condução, então tu estás a ensinar as pessoas a lidarem com o próprio corpo, sobretudo de uma forma que deve ser sustentável. Um PT não desenvolve, tem que desenvolver autonomia, não pode desenvolver dependência, ok? Não há ninguém que goste de fazer algo e nesse algo haver uma necessidade de dependência, isso não existe, ok? É muito importante que desenvolvas independência junto dos teus alunos. E então, isto torna um argumento ainda mais simples. Olha, tu não vais treinar comigo para sempre. Se correr tudo bem, se calhar treinas anos, não sei. Mas isto não é uma coisa que seja para ser para sempre, a não ser que faça sentido para ti. Isto é como tirar a carta. Durante algum tempo vais comigo ao lado e depois segues sozinho quando tu achares que é o momento de o fazer. Não é passado 2 meses, nós não pomos um prazo de validade naquilo. Tem que ser depois o cliente, tem que ser negociado com o cliente dentro dos objetivos dele, está bem? E então, a vantagem é que nós estamos a vender uma coisa que é muito valiosa, que está ligada diretamente à autoconfiança, à autoestima, à independência, à aprendizagem, e para isto, normalmente, desde que seja bem explicado, existe ferramentas para nós conseguirmos fazer um bom serviço e prestar realmente um bom serviço e influenciar da forma certa também. Por isso, o serviço de PT não é para toda a gente, ok? E não estou a dizer isto de forma poste, de forma gabarolas, não é isso, não tem a ver com elites. É um serviço que tem que ser caro, porque influencia diretamente o teu pagamento e depois a tua capacidade para formação, para teres cabeça e para prestares um bom serviço, a verdade é essa. Não é para toda a gente, porque nem para toda a gente fará sentido. Então, aquilo que são os dados de mercado, e aquilo, eu trabalho com uma marca com o serviço relativamente bem implementado, então, 10%, ok? O que é que isto significa? Para tu conquistares um novo aluno, tens que avaliar, ter conversas, apresentar o serviço, pelo menos a 10 pessoas. Não é fazer avaliações, porque fazer uma avaliação, se aquilo estiver a correr mal, se calhar não vais apresentar o serviço. É, efetivamente, fazer uma apresentação de serviço a 10 pessoas, ok? 10 pessoas a quem apresentes o serviço, fechas uma, que são 10%, e depois fazes isto e repetires, até teres o número de alunos que tu procuras, ok? Então, se estás agora a começar na área, meu amigo, o que é que tens que garantir? Uma agenda cheia de conversas para apresentar o serviço, ok? E agenda cheia é uma agenda cheia porque 2 alunos, depois retens esses 2 alunos através de um bom serviço que tu prestes, depois fechas mais um, e isto é um serviço que demora o seu tempo a construir, está bem? Então tem que ser um passo de cada vez, isto são coisas que demoram tempo, e quanto mais cheia tiver a tua agenda, mais rápido tu vais cumprir o processo e mais sucesso, de forma mais rápida tu vais ter sucesso, ok? Os primeiros alunos normalmente nunca duram muito tempo, porque nós depois ainda vamos estar a aprender a reter, a dar os treinos da forma certa, nós próprios a valorizar o serviço, ok? Então nunca duram muito tempo, mas depois tu vais encontrando uma agenda e uma carteira de clientes certos para ti e que fazem com que tu comeces a ter mais sucesso. Então, mas o volume é essencial, ok? O volume é uma parte fundamental desta área, principalmente numa fase de arranque, está bem? Então, espero que de alguma forma dê para ter organizado aqui melhor os pensamentos. Portanto, numa perspectiva de negócio, garantir um grande volume de avaliações e conversas, principalmente conversas, para apresentares o teu serviço através de treino experimental, através de avaliação física, através de uma conversa continuada ali junto ao café lá do ginásio, através de uma demonstração do que for, ok? Então, perspectiva de negócio. Perspectiva da qualidade, tudo importa, o teu treino, a tua experiência, a forma como dás o treino, e tentei ser
mais extensivo nesta parte, porque tens muitos episódios só a falar de venda. A forma como planeias, tudo isso conta. E depois a tua presença, a tua imagem corporal e os passos que tu dás. Tudo isto correr bem e se cumprires isto direitinho, provavelmente conseguirás ter sucesso, ok? Da minha parte, este foi o terceiro episódio patrocinado pela Zoomove, então se estiveres interessado em ser afiliado, manda-me uma mensagem, eu ajudo com tudo. De resto, da minha parte, espero que tenhas um arranque de época brutal. Atenção, hoje é segunda-feira, então é importante começar já a garantires uma agenda cheia para depois conseguires ter sucesso, porque de setembro a dezembro é aqui a primeira janela de oportunidade, então é muito importante que tu faças as coisas da forma certa, está bem? De resto, o meu nome é Ricardo Arnaud, a minha missão convosco é conseguir-vos ajudar o máximo possível dentro daquilo que são as minhas competências. Espero que tenham uma semana brutal e bem-vindos de volta. Tchau!